não é uma coisa tão fácil. Tinha esse mito de que o processo de Morden é o mais fácil, o mais rápido e o mais barato. E não é isso. Ele também é longo, né? Agora tá ficando mais longo. Agora tá ficando mais longo. Tipo, ele é longo no Brasil. O consulado de São Paulo tá muito atarefado. Então, isso tá fazendo com que... de brasileiro querendo se unir. Exato. Patrocínio Go North Consultoria de Imigração e Vistos. Entre em contato. Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai poder contar para vocês, nos mínimos detalhes, como é o processo de imigração para Morden e como é a vida em Morden. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a cidade de Morden, em Manitoba, que tem um processo de imigração exclusivo, né? E ela acabou de chegar, não? Você chegou quanto tempo? Faz quase um ano. A Giza chegou em maio de 2017, na cidade de Morden. Você já tinha vindo antes fazer visita exploratória? Eu vim em 2015. Então, esse vídeo vai resumir todo o processo dela e as impressões dela sobre a cidade que ela escolheu morar. Isso. Então vamos lá. Conte-me tudo. Conte primeiro sobre o seu processo de imigração. Quando começou, quais foram as etapas e quanto tempo demorou para você chegar finalmente como residente permanente aqui no Canadá? Ok. O processo começou em 2012 e eu conheci em 2014, foi quando eu tomei conhecimento. A Shelly, que é a coordenadora, ela postou no grupo de um advogado se alguém queria morar numa cidade pequena do interior do Canadá. E daí isso foi em 2012 e isso em 2015, daí a gente mandou a aplicação. Eu já não conhecia muito do processo, e daí eu mandei a aplicação sem conhecer muito sobre a cidade também. E Nossa, daí... é uma cidade do interior, eu gosto de cidade do interior, eu gosto de frio, eu quero ir pro Canadá, então vai essa mesmo. Foi isso assim? Não. Eu não conhecia nada, eu não sabia nem onde Morden ficava quando eu mandei a aplicação. A gente queria vir para o Canadá, a gente queria vir como residente permanente, a gente não queria vir como estudante. Então a gente preferiu fazer uma coisa mais pé no chão. E daí a gente procurou, daí eu fiquei sabendo do processo de Morden, mas eu não sabia muito sobre o processo. E daí eu mandei a aplicação, fui aceita. Eles fazem... São várias etapas no processo de Morden em si. Você manda a aplicação e daí eles te convidam para fazer uma entrevista Skype. Se você é convidado para fazer essa entrevista Skype, é quase certeza que você vai ser aceito. Nossa! Mas ali ainda, daí você conversa. Ela pergunta por que você escolheu Morden, o que você já conhece, sobre a sua família, experiência de trabalho. E daí depois dessa entrevista é levado para um comitê da cidade. E esse comitê é quem decide quem vai ser os aprovados para visita exploratória ou não. E daí tem a reunião do comitê, você recebe uma carta convidando para fazer a visita exploratória e foi aí que surgiu o nome, acho que, de visita exploratória. Você vem para conhecer, tem todo um itinerário, você tem que conhecer os hospitais, possíveis empregadores, então não é só vir e visitar os pontos turísticos, tem todo um itinerário e é bem cansativo. Então você acorda de manhã, tem os meetings com ela e tem que pegar o máximo de informação possível. E daí nisso, no final da semana, você encontra com a coordenadora novamente e ela vai ver se tudo o que precisa, porque também tem a entrevista do Manitoba. Daí você vem aqui para Winnipeg e faz a entrevista para demonstrar que realmente você conheceu a cidade, você sabe os possíveis locais que você poderá trabalhar, como será a sua adaptação, quanto de dinheiro você irá gastar nesse primeiro mês depois da mudança. Então é feito todo um trabalho, assim, então não é só visitar. Daí depois disso você volta para o Brasil, não pode ficar aqui. Então você vem, visita e esses custos todos da visita é por conta do visitante, eles não ajudam em nada em relação a dinheiro, mas eles ajudam em tudo em relação a onde você vai ficar, se alguém pode te dirigir, se pode buscar em Winnipeg. Então, especialmente quando você vira residente permanente, eu acho que você também tem muito apoio do governo, não tem? Do governo e da cidade. Nossa. Da cidade. Então assim, nessa parte do processo em si, depois que você tem a entrevista no MPNP, que primeiro é o âmbito da cidade e depois você vai para o âmbito da província. E daí você manda todos os seus documentos, isso pode demorar em torno de 3 a 5 meses. Então você recebe a nomeação provincial. E daí depois que você recebeu a carta, você pode aplicar para o federal. Então você tem que reunir outros documentos, dentre esse histórico e criminal. Então você manda esses documentos, daí você manda para Nova Scotia e eles devolvem para o seu país de residência. No caso, o Brasil, que é o nosso, então eles mandam para São Paulo
E no Brasil está demorando de 13 a 18 meses para conseguir a residência permanente. Então demorou bastante. Então o nosso processo no total, eu vim em 2015, me mudei em 2017. Então foram 2 anos esperando no Brasil. E quais são os critérios de aceitação para esse processo? Você precisa ter inglês, você precisa ser formado em alguma coisa, você precisa ter experiência em alguma profissão específica? Ok, mudou muito. Mudou agora no final de novembro, sofreu uma alteração, que agora eles estão exigindo o Express Entry. Ou seja, você ganha a nomeação e depois você usa no Express Entry? Exatamente. Ou exige que você tenha um perfil no Express Entry para você ser Você pescado? tem que ter o perfil no Express Entry, Entendi. só que você não precisa da pontuação. Então quando eu fiz, era só mandar a aplicação e daí passando você fazia o federal. Agora não, agora você tem que ter o perfil do Express Entry ativo. Em novembro, talvez, vai ter mudanças e eles vão voltar a ser como era antes. Você acha que assim está facilitado ou dificultado usando o Express Entry? Dificultou muito. É porque o Express Entry é uma forma de você organizar o nível de qualificação da pessoa, né? Mas para o tipo de empregos que a cidade procura, Ah, é verdade. dificultou muito. E que tipo de emprego você acha que a cidade procura? Empregos relacionados à fábrica, tipo, é uma cidade que ela está crescendo. Então tem muita fábrica de, tipo, empregos de soldadores, fábricas mesmo, chão de fábrica, costureiros. Tem muito trades. Trades, isso, exatamente. É mais trades. Não que não tenha oportunidades em outras áreas. Sim, claro. Tem também, só que são mais escassas. Tem. TI? Todas as empresas têm área de TI, né? Só que não é o mais procurado. Sim, entendi. Uma coisa que eu sempre falei, assim, durante que tem um grupo no Facebook, né? E eu sempre expliquei às pessoas que não é muito, Morden, por ser uma cidade pequena, não é muito o seu currículo profissional. É mais uma combinação do currículo profissional com o currículo pessoal. Então, assim, se você é um good match para a cidade, se você vai realmente ficar lá, se você tem a intenção de morar lá e não só vir para pegar o seu PR e se mudar para uma cidade maior, então eles procuram muito isso, entendeu? Tem um custo para a cidade paga o governo canadense para ter esse processo. É a única cidade no Canadá que tem esse processo. Seria bom se outras cidades fizessem um processo igual, né? Sim. Mas por que você acha que eles precisam de um processo específico para eles? A cidade, ela tá desesperada? Como é que é? É que quando começou, as empresas têm falta de mão de obra, né? Em todos os setores, não só no chão, que a gente fala chão de fábrica, mas em todos os setores. Porque é uma cidade pequena, ela está crescendo e Winkler, que é a cidade vizinha, é maior. Então as pessoas tendem a ir para morar lá. Antes de ter esse processo, entendeu? Então a cidade não via um crescimento. E eles viram como se eles se unissem e fizessem um processo de imigração, o pessoal ficaria lá. Entendi. A cidade de Winkler, que é vizinha, teve esse processo durante algum tempo. Só que eles não exigiam muitas coisas. Então a língua, Winkler é muito germânico, então tem muito alemão em Winkler. Só que o Morden queria uma coisa mais oficial e que fizesse com que as pessoas falassem o inglês. Porque tem muitos menonitas e alemão em Winkler. O que é menonita? Menonita é um estilo de vida, não é uma religião. Ah, tá. Eu já estava achando que era uma nacionalidade. Eu falei, mas que país é esse? É mais ou menos um grupo, é um estilo de vida, é um grupo, eles são bem fechados. Então, assim, é super difícil eles aceitarem pessoas de fora. Eles têm uma língua própria, eles não falam inglês, eles falam o que eles chamam aqui de Low German, e eles falam entre eles. Então, é muito comum a gente estar em loja, você escutar uma outra língua a não ser inglês. E eles não são tão abertos às pessoas de fora. Então, assim, Winkler e Morden são cidades vizinhas, mas é totalmente diferente culturalmente uma da outra. Em Morden eles são muito abertos, são companheiros, ajudam no que puder. Em Winkler eles são fechados justamente porque tem muito menonita. Você acha que você acertou na cidade? Completamente. Você não vai sair de lá de jeito nenhum? Não digo de jeito nenhum. Ou se não tiver emprego, né? Se acontecer alguma coisa, vai que você tem que sair, mas... Exatamente. Você se encontrou lá. Muito. Eu adoro morar lá. As pessoas são muito amigáveis, elas te ajudam no que precisar. Assim, mesmo sem pedir também.
Eu acho que eu dei sorte desde o momento em que Deus colocou Morden na minha vida, porque não foi uma coisa que eu procurei, meio que apareceu pra mim. Do momento em que em uma semana a gente já estava com casa alugada, mobiliada. Assim, eles mobiliaram a casa pra gente. Nossa Senhora! Então tudo assim foi o emprego, meu emprego também foi uma coisa muito diferente. Não é uma coisa que acontece com todo mundo. O meu marido não precisou trocar de área de emprego, ele está trabalhando na área dele. É uma coisa que não é comum, né? Normalmente o pessoal chega aqui, ainda mais em cidade pequena, você vai ter que se virar nos 30 e arrumar um emprego de qualquer coisa e o cara não precisou trocar de área. Não, ele ficou um mês, mas nesse um mês a gente ficou fazendo outras coisas. Então assim, a gente veio com 2 crianças, então você tem que tentar ambientalizar a criança também, para ela não sentir tanto essa diferença, essa mudança. Então a gente foi fazendo as coisas um pouco com mais calma. E daí do momento que ele começou a mandar aplicações, acho que uma semana ele já estava empregado. Sim, daí ele não precisou trocar, então assim, tudo que está acontecendo, quando você perguntou se eu acertei, eu acho que sim. Acho que Deus me colocou no lugar certinho. Então conta um pouquinho da sua cidade agora pra gente. O que você gosta, o que você não gosta, o que você percebe da cidade, as suas impressões da cidade, né? Minhas impressões da cidade, ok. É uma cidade que ela tem tudo o que você precisa. Então assim, ela não tem um shopping, que é enorme, né, com várias lojas. Ela não tem transporte cinema. Público? Não, transporte público não tem, porque em 5 minutos você está em qualquer lugar. De carro. Então você tem que ter o seu carro próprio durante o inverno, porque é difícil andar, tipo, venta muito, então é bem difícil se você não tem o seu carro. Mas é uma coisa que se um casal conseguir conciliar, eles conseguem dividir um carro também. A gente tem 2 carros por questões de, como que eu posso falar? Liberdade pessoal, né? Exatamente. Mas um casal conseguiria se virar com um carro. No verão, você consegue fazer tudo de bicicleta. É muito comum ver as pessoas fora. Tipo, como é uma cidade bem mais tranquila e as pessoas tendem a se conhecer mais, você consegue fazer tudo de bicicleta. E é engraçado, assim, a gente estava conversando agora com a Sara, ela falou, o Winnipeg é um pouco mais violenta. Em Morden, nas escolas, as crianças vão de bicicleta. Do jeito que eles chegam, eles largam a bicicleta sem cadeado, capacete, as coisas, deixa, vai assistir aula e quando volta tá a mesma coisa. Então a gente tem bem essa tranquilidade por ser a cidade menor. Tem uma grande diferença, esses dias a gente estava conversando, tem uma grande diferença entre cidade rural do Brasil e cidade rural aqui de Manitoba. Quando a gente diz cidade rural do Brasil, a gente imagina as casinhas, uma longe da outra, não sei, uma coisa não com muito progresso. A Morden já é diferente, ela tem tudo que você precisa. Menos o shopping e o transporte público. Menos o shopping e o transporte público por ser pequena. E você não precisa ficar saindo. Tipo, indo para outras cidades, se você consegue ficar ali, entendeu? Então você consegue, o básico ali tem. Então e é uma cidade muito voltada para criança, para família. Então quem não tem família pode às vezes não se adaptar tão bem quanto pessoas que têm família já, que têm crianças. Mas quem tem filho tem todo o suporte da província, da cidade, boas escolas, daycare, Exatamente. Tudo. Tem daycare gratuito? Tem. Só que ele tem uma lista de espera também, como em todo lugar do Canadá tem. Tem menorzinhos, até mais ou menos a idade de 4 anos tem a lista maior. A partir de 4 anos, 5 anos, que daí já começa a dividir com a escola, daí a lista já é bem menor. Sim. Tem gratuito e também tem muitos daycares de casa, privados. Muitos. Então esse é um problema que as cidades têm, em achar lugar para as crianças ficarem durante o período de férias. Entendi. Por isso que eles pedem muito, convidam pessoas para abrir o próprio daycare. E eles dão todo o incentivo, eles têm um departamento da cidade em si só para ajudar essas pessoas que estão chegando agora a abrir o próprio negócio. É bem legal. Você acha que o futuro da cidade é qual? Como assim? Não entendi isso. No sentido, você acha que a cidade ela vai crescer muito? Você acha que ela vai ser sempre uma cidade pequena? Você acha que ela vai perder as características próprias dela? Entendi. A cidade é muito organizada. Eles têm um projeto até 2020 de ter tantos imigrantes.
Então, assim, eles querem pessoas, mas eles querem de uma forma totalmente controlada. Então, assim, eles vão controlando anualmente, são convidados mais ou menos 55 famílias para fazer a visita exploratória e depois mudar. Ou seja, uma cota bem baixa. Bem baixa. Nossa. É uma peneira, tipo... É como se fossem, assim, umas 200 pessoas por ano. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, não é uma coisa tão fácil. Tinha esse mito de que o processo de Morden é o mais fácil, o mais rápido e o mais barato. E não é isso. Ele também é longo, né? Agora tá ficando mais longo. Agora tá ficando mais longo. Tipo, ele é longo no Brasil. O consulado de São Paulo tá muito atarefado. Então, isso tá fazendo com que... Mas com tanto de brasileiro querendo se unir. Exato. Então, como muita gente tá querendo sair, tá ficando mais demorado. Mas tem uma diferença muito grande em chegar como PR, que é o residente permanente, e você ter ajuda, você já ter ajuda tudo. Você já tem ajuda médica, daí você já recebe o Manitoba Health. Você tem ajuda se precisar, o subsídio de creche, você tem subsídio de aluguel, você tem vários outros ajudas. Tem o do governo que ele paga por criança, né? Isso é no Canadá inteiro. Toda criança até os 19 anos recebe uma ajuda do governo. E fora isso, ainda tem o auxílio creche, se precisar. Tudo isso você tem que mandar uma aplicação e daí eles vão verificar se você consegue apoio ou não. Mas a cidade em si, quando você chega, se precisar, eles mandam alguém te buscar aqui em Winnipeg e eles não cobram. Eles conseguem te colocar numa transition house, que é essas casas de transição. Tudo que você precisar, você tem um horário agendado no Regional Connections, que seria a mesma coisa que o Manitoba Start. Lá em Morden chama Regional Connections. Então lá tem uma brasileira que trabalha lá. Não sei se ela vai estar lá quando o pessoal chegar, mas ela que atendeu a gente também. Ela chegou ano passado também, 2017. Então, eles te ajudam com tudo, a preencher os documentos, a enviar os documentos, a possivelmente achar uma casa para alugar. Eles te ajudam a montar currículo, a procurar emprego. Então, a ajuda da cidade é muito grande. Você não é só mais um imigrante. A taxa de desemprego dentro da cidade? Muito baixa e toda hora você procura, tem o que eles chamam de o Pembina Valley Online. Tem muito emprego disponível ali. Nossa. Uma das dificuldades que tem é a língua, que daí, como agora eles só exigem que um cônjuge fale inglês, geralmente o outro não fala, então é difícil ele se inserir no mercado de trabalho. Mas não existe nenhuma instituição de ensino, Regional Connections? Que eu digo assim, uma universidade, um college, alguma coisa assim lá? Não. Tem o Regional Connections, né? E eles têm aulas de inglês 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia? Ao dia, justamente para atender essas pessoas que trabalham. Então, eles têm aulas de inglês em diferentes níveis, manhã, tarde e noite. Então, e dali você consegue depois fazer a sua prova, fazer o inglês, né? O IELTS, para a prova de cidadania. Então, eles ajudam em tudo. Tudo que você pensar assim, poxa, vou começar a pesquisar agora para me mudar para o Canadá. Não, lá, você pesquisa, é super bom saber do que você vai procurar, mas qualquer coisa que você precisar, eles estão ali para ajudar. Então, eles ajudam em todos os momentos. E eu lembro da brasileira que trabalha do Regional Connections falando que às vezes ela trabalha até como terapeuta, porque é uma mudança muito repentina. Então, às vezes, as pessoas vão lá só mesmo para conversar. E daí ela ajuda nesse processo. Entendeu? Sabe? De falar, não, calma, vai melhorar. É um processo de adaptação. Exato. Já se ajusta. O inverno dura 10 meses, mas ele passa. Exato. E daí, toda segunda, quarta-feira do mês, tem o que nós chamamos de Newcomers Evening. Então, o pessoal se reúne, cada um leva alguma coisa para comer. Ai, que legal! É uma conversa. Então, assim, eu continuo indo em todos. Então, assim, você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo amizade, você vai se ajudando. Qual é o tamanho da comunidade brasileira de Morden?
Atualmente são 9 famílias, não é 9 pessoas, somos mais que 9, são 9 famílias. São em torno de umas 50 pessoas, 40, 50. Pode ser. Tem muita criança, então assim, adultos não são tantos, mas tem bastante criança. E estão chegando mais 7. Mas assim, é o que eu sei, gente, eu não conheço todo mundo, isso tudo são pessoas que eu conheço pelo grupo do Facebook. Entendi. Então assim, a gente tenta ajudar no máximo que pode, só que algumas pessoas acham que a gente está sendo meio invasiva, sabe? Querendo saber muito, então no começo, quando a gente está no Brasil, a gente está vivendo esse momento, você tende a saber mais. Daí, uma vez que você depois muda, você meio para que... de se preocupar com essas coisas de pré. Exatamente. Começa a se preocupar com o pós. Com a adaptação, como eu vou me adaptar, como eu posso ajudar. O que você mais gosta na sua cidade? O que eu mais gosto? A facilidade em chegar nos lugares. Daqui até lá é o quê? 1h20, mais ou menos. Ou seja, cansei de Morden, vou dar uma passeada em Winnipeg. Exato, a gente faz isso bastante. E é uma reta, então assim, não é aquela... É uma viagem que chega a ser monótona. De tão reta que é. De tão reta que é. Então você coloca no piloto automático e só guia o carro, porque é literalmente uma reta, não tem morro. Tem que tomar cuidado para não dormir. Exato. Geralmente quando você tá vindo da primeira vez, é uma viagem tão cansativa que você chega bem cansada. Daí depois, com o tempo, você vai vendo que não é tão distante, não é tão longa. E o que você menos gosta dentro da sua cidade? O que eu não gosto? O vento. Venta muito. Mas eu acho que isso aqui é coisa de Manitoba, né? Que aqui eu tô com dor de cabeça do vento. Mas ela Ontem venta começou muito. a dor de cabeça, que senhor, eu já mostrei no vlog que eu fiz hoje pro pessoal, o vento vindo assim, levando a neve. Senhor do céu, que ventania. Mas é pior que isso. Senhor. No verão pode chegar a ficar pior do que isso. Venta No verão? muito. No verão mesmo? Sim, venta. A cidade venta pelo menos tirou, muito. desabafa, né? Desabafa. Mas Venta muito. No vento gelado, no inverno, senhor. Não tem uma parte que eu não gosto da cidade. Porque Você veio de eu sou que muito cidade no família. Brasil? Eu sou de Curitiba. Então é a cidade capital do Paraná, né? Uma cidade grande. Eu demorava 40, 50 minutos para estar no trabalho, em qualquer lugar. Então, assim, a minha rotina tem uma rotina bem certinha. Então, se eu saio 8h30 de casa, eu consigo deixar um filho na escola, o outro no daycare e estar no trabalho 8h40. Então, em 10 minutos eu consigo fazer tudo isso. Todo mundo se conhece. Todo mundo se Rola conhece. fofoca, muita fofoca de cidade pequena. Rola. Então, tá aí uma coisa, você gosta de fofoca ou não? É que eu não sei. Eu trabalho assim, eu trabalho na joalheria, né? As duas senhoras que trabalham lá, uma trabalha 38 anos no mesmo lugar. Nossa. Ela trabalha 30 e a outra trabalha 15. Então a joalheria é única da cidade, única da região. Então a gente recebe gente de toda a cliente das cidadezinhas pequenas. Então elas conhecem praticamente a vida de todo mundo. Então assim, quando entra alguém, daí elas saem, daí elas já contam, entendeu? Então assim, é esse tipo de coisa. Como é cidade pequena, eles conhecem, fulaninho casou com tal, e o filho dela ficou noivo. Então você tá no meio, você acaba se inserindo. A população de Morden em pessoas é de mais ou menos quanto? O último censo, eu acho que foi em 2016, estava em torno de 9.000 pessoas. 9.000 pessoas. E desses 9.000, você acha que de imigrantes são quantos? Deve ter, no mínimo, assim, umas 2.000 pessoas para mais. 2.000 pessoas. Mas você acha que a maior parte realmente nasceu no Canadá? Do pessoal que mora lá, sim. Só que de imigrantes, assim, de 2012, quando eles começaram, a cidade cresceu mesmo por causa do programa de imigração. Uma coisa que tem lá, assim, tem uma loja de esportes, uma farmácia e a joalheria. Como eles se conhecem, são famílias que estão lá há muitos anos, eles não querem competir entre eles. Então eles não abrem uma outra loja de esportes, eles não abrem uma outra joalheria. Nossa, isso é muito bonitinho. Então agora os imigrantes, como eles não têm esse laço com o pessoal da região, eles abrem pro daí eles abrem uma outra loja de esportes. Então a cidade está crescendo por isso, porque eles não têm esse lado afetivo de família, entendeu? Isso é que a cidade parou de crescer por isso, porque eles não querem competir entre eles. Entendi. Tipo, nós vendemos presentes para
crianças, né, recém-nascidos. E daí a outra loja começou a vender também. Então já fica uma coisa meio estranha, porque eles não querem competir entre eles. Então eles pararam. A outra loja parou porque a gente já tinha mais tempo. Então por isso que a cidade não foi para frente. Só que daí chega uma pessoa do Brasil com uma ideia super inovada de abrir uma padaria que vende várias coisas. Coxinha. Pronto. Então é isso que está fazendo com que a cidade vá para frente. Os seus filhos e o seu marido gostam da cidade também? Adoro. O meu marido, eu vim fazer visita exploratória sozinha, então ele não conheceu a cidade quando eu vi. Isso dá um medinho, né? Claro. Tipo, você vai mudar com a família toda e eu não sei se o meu marido vai gostar. Porque nós somos de Curitiba, cidade com 2 milhões de habitantes. Vai não pra um lugar... com 9 mil. Não com 9 mil, pequenininha. No início a gente fiquei bastante com medo, receosa, mas agora ele ama. Ele tinha pensado em arrumar um emprego aqui em Winnipeg, porque tem muito mais vagas, assim. O tipo de empresa é muito maior. E daí a gente ficava, não vai ficar dirigindo para Winnipeg, imagina no frio. E daí agora... Imagina 10 meses do ano. Daí agora... Que é, né? Isso mesmo. A neve, imagina a neve. Ou você pode ser stormed in, que daí você não pode voltar para lá. E daí agora ele não pensa em sair de lá. Nossa, ele adora também. É tudo muito perto. É um estilo de vida diferente. Não é aquele estilo de vida que você não sai de casa. Tipo, todo dia da semana a gente tem alguma coisa para fazer. Como é uma cidade muito voltada para a família, muito então mesmo. Tem muito evento para criança. Muita coisa para criança. Então assim, tem scouts, tem patinação no gelo, daí tem o futebol no verão, tem beisebol, tudo. Então eles fazem para diferentes idades em diferentes horários. Então assim, é muita coisa para fazer. Às vezes você tem que escolher qual que você vai colocar teu filho porque os horários combinam. Você fez o seu processo de imigração sozinha? Sim, eu acho que procurando no site do SIC, que é o principal, e o site da cidade tem todas as informações ali. Não seria problema, mas uma coisa que eu vejo que os brasileiros que estão aplicando agora, que eu tenho contato, é a falta de interpretar o que está sendo perguntado. Então, assim, a falta de entender o que está sendo pedido. As pessoas estão sendo muito literais, não estão assim, poxa, como que eu posso passar isso para o papel? Foi o que eu tinha falado antes da aplicação. A aplicação tem 2 perguntas, e daí é aquela coisa... O que te atrai na cidade? O que me atrai na cidade? Saúde pública, segurança e escola gratuita. Mas isso tudo tem no Canadá. Então, assim, você não deixou bem claro o que você viu na cidade. Então, ali você não deixou, você não passou para eles que você já leu, que você já pesquisou para a cidade, já pesquisou sobre a cidade e que você tem as informações corretas. Então, assim, o passar isso para o papel é o que vai fazer a diferença na hora deles te escolherem ou não. Como é a cidade? A cidade tem imigrantes de todas as partes do mundo. Então, assim, não temos os grupinhos bem fechados. Tem grupinhos de ucranianos e tem grupinhos de... Porque tem muito ucraniano também aqui em Manitoba, né? Ucraniano, daí tem um grupinho agora dos filipinos e tem grupinhos de outras nacionalidades, só que eles não são fechados, entendeu? Eles conversam, eles se abrem, eles são muito amigáveis. A cidade... Você tem amigos de todas as nacionalidades? Te peguei. Eu acho que tenho. Eu acho que tenho porque agora o mais recente, assim, foi um casal de indianos. Que eles chegaram há pouco tempo também, mas eles são muito legais. Então, assim, eu morei nos Estados Unidos e a gente tinha um preconceito com imigrantes de outros países, porque a cidade que eu morava é muito brasileira. Então a gente não se misturava. E Morden não, Morden você se mistura com todo mundo. Então eu tenho amigas filipinas, ucraniano, apesar de todo mundo falar dos ucranianos, eles são até hoje eu não tive problema, são bem legais. Tenho amigos canadenses, filipinos, brasileiros, um pouquinho de tudo, sim. Eles são bem abertos. Como funciona a parte de mercadorias? Porque é uma cidade um pouco mais de interior. Você acha que o custo de vida, por essa parte de compras, de mercadorias, é mais barato, é mais caro? Como é que funciona essa coisa, às vezes, do custo de vida? É bem similar ao custo de vida de Winnipeg. Não tem muita diferença por ser cidade do interior. Então, assim, é bem similar. O aluguel já era em torno de 900 a 1.300. Casa
casa. Mas Quantos quartos? a minha casa a gente paga 1.100, são 3 quartos. Tem mercados, né? Tem um mercado que é o mais caro, que é o Co-op, que tem no Canadá, não sei se tem no Canadá inteiro, mas tem bastante em Manitoba, é o Co-op. Os preços são mais caros porque é uma cooperativa. Mas na cidade de Winkler, daí tem o Superstore, tem o Walmart, então em relação a valores eu acho Tem que aqui? Não, aqui Tem é só Costco? aqui. Não, é pequeno, é cidade interior. Eu já não moraria lá. Pois é. Não, mas IKEA? 1h20 você tá aqui na IKEA. Então tá bom. Eu não gosto de ir na IKEA, mãe. Eu adoro. É muito grande, você se perde. Não, só tem uma direção que você pode seguir. Não com criança. O pessoal acha que Morden é uma cidade rural. E você disse que é mais uma cidade de interior. Isso. Qual é a grande diferença entre as duas pra você? É que cidade interior é só cidade pequena, né? A cidade rural é aquelas cidadezinhas bem menores, que tem algumas ao redor. Manitou seria considerada uma cidade rural, em que ela não tem nada. Ela tem o centro comercial ali, é muito pequeno. Então tudo que eles precisam fazer em cidades fora, Entendi. nas cidades maiores. E Morden não, Morden tem tudo ali. Eu confesso pra você que eu achei que Morden era um lugar de fazendeiro. Pois é isso que todo mundo acha. Esses dias no grupo mesmo o pessoal falou, e o cheiro? A cidade deve ter um cheiro porque é muito campo. Não, gente, não tem esse cheiro. Tem cheiro de cocô de cavalo. Exato. Não tem esse cheiro. É muito diferente. É só o tamanho da cidade que é reduzido. Se você vai nas cidades ao redor, ontem a gente estava em Portage. Morden é uma miniatura daquilo. Portage, apesar de ser maior, ser uma cidade estabelecida em 1902, ela não tem muito mais que Morden. Então, assim, ela deve ter 1 ou 2 joalherias, porque eles podem competir, Morden não quer competir, só que não tem muita diferença. Entendeu? Então, assim, é só uma cidade interior e não é conhecida. Só que, por ser próxima à borda americana, ela está se desenvolvendo muito, porque é muito fácil escoar os produtos que são feitos com baixo imposto do Canadá para os Estados Unidos. O Morden fica acima, pro lado, comparado ao Winnipeg? Para baixo. Pra baixo. No mapa é para baixo, coisa de 15 quilômetros dos Estados Unidos. Tá. Porque eu não sei nem onde é que fica o Winnipeg no mapa, por isso que eu perguntei. Mais no meio. Então, assim, tem bastante coisa. É uma cidade muito amigável, muito virada para a família, né? Então, tudo que você precisa, eles ajudam, em qualquer época do ano, em qualquer situação. Muito obrigada por ter, então, cedido todo o seu conhecimento, ter criado o grupo, tá aí ajudando brasileiros. Muito obrigada por ter me permitido te entrevistar, porque eu tenho certeza absoluta. Eu, pelo menos, eu já tinha ouvido falar sobre esse processo e muita gente me perguntou, muita gente no Instagram me perguntou muito, falou assim, já que você tá indo para o Winnipeg, então, pelo amor de Deus, fala sobre Morden. Aí, na hora que eu falei, eu vou entrevistar uma pessoa sobre Morden, eu falei, meu Deus do céu, vai ter um vídeo sobre Morden, vai ter um vídeo sobre Morden. Então, muito obrigada. Nada. Gente, comentem aqui embaixo as dúvidas de vocês, entrem no grupo, caso vocês realmente tenham interesse em fazer o processo de Morden, realmente morar em Morden, tá? E eu acho que você pode ajudar muita gente ainda que vem pela frente, muitas famílias brasileiras. Vamos lotar a Morden de brasileiro. Quero 10 mil brasileiros em Morden. Imagina mais que o dobro da cidade. Vai que, né? E acho que é isso. Então, deixe seu joinha, gente. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.